Saúdo toda a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém! Glória a Deus. Quantos estão felizes e desejosos de ouvir a palavra de Deus? Amém! Aleluia! Eu sei que já estão cheios, mas tem mais um espacinho. Amém. Quero convidar a todos a abrirem sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 11. Enquanto a igreja procura, quero deixar os meus sinceros agradecimentos a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estar neste lugar, nesta igreja que nós tanto amamos congregar e fazer parte. Estendo os meus agradecimentos aos pastores que, como todos sabem, estão nesse momento de férias, mas estão intercedendo por nós. Aleluia! Estão nos acompanhando em graça. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os seus jovens? E disse ainda: falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, portanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Aleluia! Vou repetir: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha até aqui. Oh, glória! Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te clamamos, ó Deus, te exaltamos, te adoramos, meu Pai, e bendizemos ao teu santo nome. Foi entregado, meu Pai, todo louvor, toda honra e toda glória ao Senhor. Nós pedimos neste exato momento que o Senhor possa falar conosco, que possa me usar, meu Deus, como um canal de bênção em tuas mãos, e que não seja muito do meu falar, mas que seja todo o agir do teu Espírito Santo. Fala com todos nós, meu Pai, Senhor, para que possamos ser impactados com a tua graça, para que possamos ser cheios do teu poder e da tua glória. Em nome de Jesus, ó Deus, todos aqueles que entraram sobre este templo, procurando resposta, procurando cura, procurando renovo, procurando, meu Pai, Senhor, a tua presença, que hoje ele possa encontrar. E todos aqueles que entraram cabisbaixo, tristes, meu Pai, amargurado, que possa sair daqui, meu Pai, impactado com a tua presença e com a tua glória. Que em nome de Jesus, meu Deus, todo o avivamento seja tomado pela tua presença, tomado pela tua glória. E aonde eu ver, meu Pai, um cristão sedento e sentindo o teu poder, toma ele nesta noite, em nome de Jesus. Eu pedimos conosco, Pai, e já te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Você que pode glorificar e exaltar o nome desse Pai. Queridos, eu queria deixar para a igreja que repita comigo. Tem coisas que só vão acontecer no lugar. Pode repetir. Tem coisas que só vão acontecer no lugar quando você chegar na casa. Quando você chegar na casa. Aleluia! Apenas olhando para a própria vida. Tem muitas coisas que só vão acontecer ou mudar. Tem muitas coisas que só vão acontecer no lugar quando eu chegar na casa. quando eu chegar na casa. Você já está na casa, então se prepare porque tem muita coisa. Queridos, essa história de Samuel, esse texto agora nós lemos, 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 11, 14, vai se, 11 mesmo, ela vai se referir a respeito de um grande chamado, um grande ministério. Porventura, todos nós somos conhecedores a respeito do grande rei de Israel, chamado Davi. Só que antes mesmo que Davi assumisse o trono, é muito conhecedor de todos nós também a respeito de Saul. Saul, porventura, foi o primeiro monarca do povo, foi o primeiro a ter essa bênção em suas mãos de poder liderar um povo direcionado por Deus. Só que nós bem sabemos que não durou muito tempo o reino de Saul debaixo da graça. No começo estava até tudo bem. O primeiro ano foi um ano de excelência, um ano que ele viveu fazendo tudo aquilo que era a vontade de Deus. Ele era direcionado. E pelo fato dele ser direcionado, ele conseguia viver com excelência. Porque toda a vida já cabe uma
Quando nós vivemos sendo simplesmente orientados por Deus, tudo tem a tendência para ser perfeito. Amém. Quando nós vivemos a orientação de Deus, tudo tem que terminar. Glória a Deus, aleluia. Só que não foi o que aconteceu com Saul. É muito famosa essa história, nós bem sabemos a diferença muito grande entre o reinado de Saul e o seu próximo, que assumiu o trono, que foi Davi. Primeiro, nós entendemos que Saul, ele foi levantado, porém era porque o povo pediu. O povo queria tanto um homem que representasse a Deus, um homem que, na verdade, quem representava a Deus era Samuel. Mas eles queriam um homem com aquela tendência militar, um homem de autoridade, um homem que estava mais para as guerras. Então o povo fez questão de levantar um homem, e Deus permitiu. Então levantou Saul. No começo estava até tudo muito bem. Saul estava sendo obediente à voz de Deus. Saul caminhava conforme a vontade de Deus. Mas chegou um determinado momento que ele começou a viver uma certa desobediência. Não estava mais alinhado com aquilo que Deus estava para o povo. E nesse exato momento Deus olha para Saul e Deus desagrada. Então ele reprova. E quando Deus ele reprova Saul, ele deixa bem claro, ele usa o profeta para deixar claro para Saul: Deus não está mais com você. Deus já o rejeitou. Porque ele não conseguia mais viver conforme a vontade de Deus. Agora nós vamos olhar para aquele que grande fez. Nós conseguimos ver a Davi. Davi, antes mesmo de ser levantado a rei, Deus já tinha preparado tudo. Quando ele viu o problema Saul, ele começou a preparar o seu próximo, alguém que era segundo o seu coração. Então essa é a história. A história reflete-se a Samuel, um profeta. Ele mesmo levantou e orou, ungiu a Saul. Só que chegou um determinado momento, Saul não deu andamento àquilo que o Senhor queria. Por isso, Deus ele rejeita. Só que é o seguinte, agora nós vamos olhar e entrar na história de Davi. Só que antes de nós chegarmos a Davi, nós vamos ver detalhes. Essa história ela muito me encanta porque ela é rica em detalhes que Deus trabalha e nós vamos aplicar muito sobre nossas vidas. Amém. Aleluia. Quando Deus ele prepara a Samuel, ele vai dizer a Samuel: é chegado o momento que eu escolhi outro, alguém segundo o meu coração. Só que Samuel estava tão preso a Saul, porque foi ele que ungiu a Saul, foi ele que preparou a Saul, ele criou um vínculo com Saul. Só que quando ele estava preso a Saul, ele deixou de fazer aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. O texto deixa bem claro que Deus ele ordena que Samuel prepare-se para ungir o próximo rei. Só que quando Samuel ele recebe essa instrução de Deus, ele já vai indagar, ele vai dizer: mas como que vai ficar a minha parte com Saul? Quando Saul fica sabendo que eu, sendo o profeta, sendo aquele que ungia ele, a colocar ele no trono, quando ele ficar sabendo que eu estou preparando outro homem no lugar dele, o que é que vai acontecer comigo? Só que Deus ele deixa bem claro e eu começo a aplicar na igreja. Ele fala: até quando você vai insistir naquilo que eu já rejeitei? Até quando você vai insistir naquilo que eu já disse que não vai? Olha só, e começa a aplicar sobre a sua própria vida. Quando você olha para o profeta Samuel, ele estava vivendo a vontade de Deus, porém, quando ele começou a colocar o seu pessoal em ação, ele começa de certa forma a fazer aquilo que não era a vontade de Deus. Deus ele tem que chegar a Samuel e falar, deixar bem claro: profeta, é o seguinte, quem faz aqui sou eu. Então desvincule-se daquilo que eu não quero com você e comece a fazer o que eu quero, porque não é para alimentar um reino que não é da minha vontade. Eu quero te preparar para você levantar o rei que é da minha vontade. Sabe que Deus começa a trabalhar aqui na igreja? Ele quer dizer para você, porque Deus conhece a nossa realidade. Ele está querendo deixar bem claro, dizendo: afaste-se desse Saul que você está vivendo. Afaste dessa realidade que você sabe que não é a minha vontade. Você está vivendo aquilo porque você quer, mas eu já deixo bem claro para você: o meu chamado é outro, o que eu tenho para a tua vida é outro. Então pare de viver e insistir naquilo que não chamei para você, não preparei para você. Nós estamos às vezes dando as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, justamente porque nós estamos alimentando aquilo que o Senhor já disse não é. Nós estamos alimentando coisas em nossa vida que o Senhor já declarou e disse: eu quero que você se afaste, porque eu quero que eu tenho para você bem maior. Só que você só vai viver o bem maior quando você se afastar do Saul que tem na sua vida. Então Samuel ele entende esse propósito.
E Samuel ele vai até a casa de Jessé. O que é muito interessante, outro detalhe sobre esse texto, é que quando você chega na casa de Jessé, entenda que Samuel era um grande profeta. Aonde quer que ele ia, ele era muito bem recebido. As pessoas já estavam deslumbrantes de saber que o profeta estava chegando em sua região. E quando Samuel ele vai chegando à casa de Jessé, Samuel ele deixa bem claro a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele iria levantar um rei dentro da casa de Jessé. Um deles seria rei. Jessé ele tem 7 filhos. Só que quando o profeta chega em sua casa, ele quer conhecer os seus filhos. E algo que me chama muita atenção sobre essa história, Marcos, é o seguinte: a Bíblia deixa bem claro que Deus ele dá para Samuel o lugar, que é a casa de Jessé. Ele dá o nome do pai do rei, que é Jessé. Então fica apenas 7 opções. 7 opções. Só que quando nós olhamos e acabamos de ler esse texto, aquela opção que nós bem sabemos que era a vontade de Deus, ele não estava presente nessa reunião. E o que é interessante e chama atenção nisso é porque se Jessé sabia que um dos seus filhos seria rei, por que nem todos os seus filhos estavam sobre a casa? Sabe por quê? Porque Jessé ele não cogitava a hipótese de que o seu filho menor, aquele que cuidava das ovelhas, aquele que não frequentava a casa, aquele que não tinha vigor em nada, aquele que não era seu filho de destaque, aquele que não era seu filho maior, ele mesmo, como pai, não conseguia identificar esse projeto que o meu próprio Deus ele já tinha. Tem muitas pessoas que começam a receber aqui agora, tem muitas pessoas que têm tirado você da lista, têm tirado você dessa realidade, mas eu quero deixar bem claro para você, e o próprio apóstolo Paulo deixa claro dizendo, ele procura entre os loucos mesmo, ele vai aonde começa a confundir, porque tem muitas pessoas que começam a te qualificar. Jessé, ele tinha expectativa que fosse Eliabe, que fosse Abinadab, ele achava que seriam os maiores, os mais inteligentes, os mais formosos, os mais fortes e corajosos, só que o meu Deus ele conhecia, e é aqui dentro que Deus escolhe. Então tem muitas pessoas que desviam de você, não sei se é por onde você tenha vindo, não sei se é pela classe social, mas tem muitas pessoas que não colocaram em você a esperança, não colocaram em você um trajeto de vitória, mas eu vim para te dizer como profeta do Senhor, que Ele mesmo já preparou a vitória em todo mundo, e não importa quem te colocou sobre essa roda ou não, não importa se te chamaram para reunião ou não, só vai se assentar na mesa quando você chegar, porque o profeta deixa bem claro, o que Deus tem para você, homem nenhum pode tirar. Então mandaram chamar ele. A história é tanto detalhe interessante, porque Davi não estava na casa. Se Davi não estava na casa, aí eu comecei a me questionar quando eu estava vendo essa mensagem. Deus é conhecedor de todas as coisas, Ele conhece tudo e a todos. Eu te pergunto, Deus, Ele orienta o profeta e ir até a casa de Jessé. Deus ele já conhecia toda a realidade. E por que Deus ele ordena a Samuel ir até a casa do pai, se ele sabe que quem ele escolheu não estava na casa do pai? Não é de se pensar? Se Deus, obviamente, Deus conhece todas as coisas, por que Deus ele ordenou o profeta a ir até um lugar onde ele sabia que o escolhido não estava ali? Sabe por quê? Tem muitas vezes e muitas coisas que nós não estamos dentro da casa. Deus vai falar. Amém. Preste atenção. Existem muitas coisas em nossa vida que Deus está pronto para entregar uma vitória. Deus ele está pronto para tingir e te levantar. Só que tem um detalhe. Deus ele marcou o encontro, e esse encontro não era do pasto. Deus sabia que o chamado, aquele que Deus escolheu, estava lá no campo, mas não era no campo que Deus estava pronto para levantar. Deus queria ver dentro da casa, porque dentro da casa nós bem entendemos que é aqui dentro que Deus começa a operar, é aqui dentro que Deus começa a exaltar. Ele vai transformar a tua vida, Ele vai mudar
O tempo chegou. Chegou o tempo. Chegou o tempo de quê, Breno? Chegou o tempo de que você estava muito tempo lá fora. Você estava entre os campos. Você estava de fora de toda a realidade. Mas chegou o momento. Chegou o momento que Deus ele preparou para a igreja, porque Ele vai encher. Ele vai abençoar e Ele vai transformar. E é por isso que Ele marcou o encontro com você nesta noite. Foi com você mesmo que Ele marcou esse encontro. Foi com você. E esse encontro é que você vai entrar dentro de um lugar. E quando você entrar nesse lugar, você vai se deparar com o profeta para declarar sobre a sua vida que aquilo que você estava vivendo vai parar. Porque o tempo é esse. O tempo chegou. O tempo de vitória sobre a tua vida. O tempo que Deus começa a mudar muitas situações. Começa a mudar a sua realidade. Só você sabia o que você passava. Só você sabia as aflições. Mas o meu Deus, Ele te conhece. E hoje Ele mandou o profeta para te dizer: eu não vou dar andamento para essa ceia sem que você entre na minha presença. Porque quando você entra, eu começo a mudar e realmente. É Deus, aleluia. A casa é um símbolo muito importante. Se não falasse da importância da casa, eu negligenciaria a palavra de Deus. Porque a todo momento nós vamos ver aqui dentro da palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, todo o operar de Deus. Deus ele transforma muitas situações e é dentro da casa que Ele usa. Parece uma forma repetitiva de dizer, é dentro da casa. Mas se você começa a analisar todos os bens feitos dos profetas antigamente no Antigo Testamento, estava faltando alimento. A mulher não tinha alimento, mas quando entra o profeta na casa, ela pega tudo aquilo que ela tem. E o profeta vai dizer: faça tudo o que tu tens e me entregue uma refeição. Quando ela tem essa atitude, o profeta transforma e multiplica as coisas. Ele estava dentro da casa. Continuando no Antigo Testamento, nós vamos navegar agora. No Antigo Testamento você vai ver o que também? A mulher está com seu filho. A pobreza chegou na sua casa, as dívidas e a cobrança começou a bater na porta. E ele não tinha mais o que fazer, não tinha de onde tirar. Mas sabe o que ela faz? Ela vai até o profeta. Porque ela sabe que o profeta tem a palavra de Deus. Ela sabe que o profeta é aquele que pode entrar dentro do seu lar e mudar a sua realidade. Quando ela chama o profeta vai. Ele fala: prepara, o que você tem? Eu tenho azeite. Então você vai se preparar. Pega todas as botijas, pega todos os vasos de todos os lugares e traga para dentro da casa. Porque quando você estiver dentro da casa, eu vou começar a operar o milagre. Eu vou começar a transformar e multiplicar. Navega comigo no Novo Testamento. Quando nós olhamos o Novo Testamento, vamos começar a ver Jesus trabalhar. Quando nós vemos Jesus trabalhar, você vai ver Ele operando em todas as situações. Jesus ele está andando. Jesus ele está andando no meio da multidão. E Jairo chega perto de Jesus. E quando Jairo chega perto de Jesus, ele começa a suplicar a Jesus, não apenas pelo milagre. Ele pede o quê? Ele pede que Jesus vai aqui à sua casa. Porque ele entende que quando Jesus entra na casa é transformação. Ele entende que quando Jesus entra na casa é milagre, é poder, é unção. Então vamos continuar navegando. Jesus, ele também, vamos lá para Zaqueu. Zaqueu estava na árvore. Quando Zaqueu avista Jesus, ele tem aqui um quebrantamento. Ele só estava naquela árvore por curiosidade. Ele só queria ver quem era Jesus. Porém, Jesus impactou a vida de Zaqueu. E quando ele desceu, ele foi com Cristo para dentro da sua própria casa. Porque dentro da sua própria casa é que ele começa a ser transformado. Quando ele na própria casa, ele começa a ser moldado. O dinheiro era o que mais tinha ter prazer na vida dele. Mas ele abriu mão de tudo isso para ver Jesus Cristo dentro da sua casa. Vamos navegando na história. Quando nós olhamos para Jesus, ele está andando com os discípulos. Quando Jesus anda com os discípulos, todos os dias, nós lembramos aí de Pedro. Pedro, ele tinha uma sogra que estava enferma onde? Na casa. Quando ele está com Jesus, ele está caminhando com Jesus, sabendo que a enfermidade estava na sua casa, sabendo que a dor estava na sua casa, mas ele sabia que Jesus um dia poderia realizar um milagre na sua vida. Quando Jesus ele era copeiro, Jesus ele vai até a casa de Pedro, e quando ele chega na casa, ele entra, e aquilo que estava enfermo é curado. Porque quando Jesus entra na casa, é transformação. Quando Jesus entra na casa, é milagre. E se tem alguém hoje que está pronto para receber a presença de Jesus em sua casa, abra a boca e receba. Porque quando Jesus
algo que é muito interessante é que uma diferença entre o rei Saul para o rei Davi é que Saul, ele que foi atrás do profeta, ele foi à casa do profeta para receber a unção. Mas aquele que é escolhido é o profeta que vai até a casa. Eu quero deixar bem claro para a igreja e enfatizar essa mensagem. Aqui é a sua casa. É aqui que você vai entrar. E o profeta vai ser usado por Deus para abençoar a sua vida. O profeta vai ser usado por Deus para abençoar a rumo da tua história. E eu me coloco nessa posição de hoje, como profeta do Senhor sobre a tua vida, de quando você entrar dentro da casa, Deus já tem preparado para você algo que você nunca imaginou. Estava acostumado com o pasto, estava acostumado a ser rejeitado, estava acostumado a não ser chamado para reunião de família, estava acostumado a ser o menor, mas Ele te chamou nesta noite, colocou um profeta dentro da casa e manda te dizer que Ele hoje vai te ungir e te preparar. É Ele hoje que vai derramar sobre a tua vida. É Ele hoje que entra na casa e quando você chegar, não vai ter a ceia. É isso que Deus manda deixar bem claro para você, que você não vai viver mais dentro da lá de fora. Ele te chama para dentro. Como eu disse, essa mensagem era rica de detalhes. Por que Saul foi atrás de Samuel para que ele acabou se tornando rei? Foi porque ele tinha perdido suas jumentas. O fato dele ter perdido as suas jumentas fez com que ele ganhasse o reino e o trono. Mas também foi pelo fato dele ter perdido o trono que Davi recebeu o reino. Sabe o que eu quero dizer para vocês, irmãos? É que às vezes nós perdemos, mas tem muitas perdas que elas vêm na nossa vida. É fundamental para que nós começamos a ganhar. Amém. Se Saul não tivesse perdido a sua jumenta, ele não teria ido até a casa do profeta. Se ele não tivesse ido até a casa do profeta, ele não teria sido ungido a rei. Se ele não tivesse perdido o trono, Davi não seria rei. Às vezes você chora, às vezes você fica encurrado, às vezes você fica chateado porque perdeu algo. Mas Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Tem muitas das coisas que você acabou perdendo na sua vida e durante a sua trajetória. Mas meu Deus, Ele manda como profeta te dizer: tem muitas coisas que você perdeu para que Ele possa engrandecer na sua vida. Tem muitas coisas que você passou como lutas e provas, que foi justamente para que Ele entrasse com providência. Tem muitas coisas que você chorou e não entendeu o porquê, mas hoje Deus já está te falando o porquê. Tem muitas coisas que você perdeu para que Ele possa te abençoar 2, 3 vezes mais. E se você crer nisso, recebe em nome de Jesus. Eu quero conjecturar a realidade de Davi. Navegue comigo nesse momento. Samuel, ele vai até a casa. Chega na casa, o pai Jessé fica todo entusiasmado de receber o profeta. Literalmente, o profeta, naquela época, era uma grande autoridade. Ele andava com a sua comitiva, ele andava com todas as pessoas prontas a ver o que ele iria fazer. E quando Samuel ele bate na porta de Jessé, Jessé faz todo um preparo. Jessé faz todo um preparo para receber esse profeta. Eu quero colocar um parênteses para você decorar sobre essa mensagem. Repita comigo: que nunca falte. O que faltou na casa de Jessé. Na minha casa. Repita novamente: que nunca falte. O que faltou na casa de Jessé. Na minha casa. Amém. Vamos dar andamento. Então, quando o profeta ele olha para todos aqueles que Jessé apresentou, ele não viu, Deus não autorizou a unção, porque a princípio o olhar de Samuel, nós bem sabemos que o olhar do homem é assim. Ele olha algumas características, ele não vê o que Deus vê. Essa é uma realidade. As pessoas vão olhar para você, às vezes pelo que você tem, pelo que você aparece, pelo que você aparenta, a forma de você falar. Mas o meu pai não. Ele te escolheu
não achou. E aí Jessé vai dizer: tem um. E esse está cuidando das ovelhas. Ele é o menor. Engraçado que o texto deixa bem claro isso. Então ele falou: vai chamar. Agora nós vamos conjecturar e imaginar comigo agora, cara, a chegada desse homem. Esse jovem que nunca foi chamado para estar dentro da casa. Ele nunca fez parte. Ele não fazia parte, tanto que é muito claro que se ele fizesse parte dessa família, ele já estava nessa reunião. Até porque um grande profeta vem na sua casa. Ele vai ungir um dos seus filhos a rei. E você não coloca ele para estar entre eles. Ele não era bem visto. Ele não era bem aceito. Ele era o rei. Aí vamos navegar. Chegou Davi. Quando o profeta ele olha para Davi, chega a ser irônico, porque quando você olha para alguém que Deus está preparando para ser rei, você começa a criar expectativas de alguém que tenha todo um preparo de rei. Só que quando o profeta ele olha para Davi chegando, ele espera, porque rei ele anda com espada. Esse nosso rei aqui, ele vem com cajado. Quando o profeta ele olha, ele espera um rei, e o rei ele anda com o quê? Com lança. Esse nosso menino aqui, ele vem com uma funda. Quando você olha para um rei, Max, você imagina que ele vai vir com um exército. O exército de Davi aqui são ovelhas. Quando você olha para o rei, você vai ver as vestes reais, alguém de postura e elegante. Aí nós olhamos para esse menino, ele vem com uma roupa toda suja, fedendo a ovelha. Só que eu comecei a navegar nesse momento e eu me deparei com uma frase interessante de um filósofo, Aristóteles. Aristóteles ele defendeu, depois de 20 anos de sua trajetória, ele defendeu uma tese a respeito do potencial. Ele estava explicando o que é o potencial. Potencial ele não é um ato. Potencial é aquilo que pode se tornar alguma coisa, porém ainda não é. Esse é o potencial. O potencial é algo que não é ainda, mas ainda pode ser. Aí quando o profeta ele olha para aquele jovem chegando, ele olha para aquilo ali e automaticamente nos nossos olhos carnais nós não enxergamos nada. Só que quando nós tratamos de potencial, eu falo para você, se eu pego uma pedra aqui agora, na minha mão essa pedra não tem potencial a nada. A única coisa que eu posso fazer é tacar ela, ou posso vender. Eu não vou conseguir fazer nada. Mas quando nós entregamos uma pedra na mão de um escultor, ele vai pegar aquilo ali, ele vai fazer uma banda de uma maquiagem, né? Porque quando está na mão dele, ela passa a ter um potencial. É a mesma coisa, Milka, quando você tem barro na mão, se eu colocar um barro na sua mão, você pode fazer muitas coisas com ele. Mas esse barro ele não vai ter potencial a nada na mão de alguém que não tem o que fazer com ele. Agora, se eu entrego esse barro nas mãos de um oleiro, naquilo que não tinha potencial a nada, passa a ter potencial de se tornar um grande vaso. Agora, quando o profeta ele olha para aquele jovem chegando, ele não vê nada, ele não consegue ver nada, até porque a família também não vê potencial a ver nada. Ele não tinha potencial a nada. Só que sabe o que acontece? Quem chamou Davi foi o próprio Deus. E para Deus, ele vê potencial. Para você é a mesma coisa. Para nós, você não tem potencial a nada, a família não tem potencial a nada, mas aquele que me chamou, aquele que falou no profeta em minha casa, ele consegue enxergar potencial, e ele traz na casa justamente para isso, Felipe, sabe por quê? Porque ele pega aquilo que ninguém dava valor, ele pega aquilo que estava cheirando uma ovelha, aquilo que era rejeitado entre tantos, e ele fala, é aí que eu começo a trabalhar, é
Porque às vezes Deus ele só queria algo, só que ele não preparou aquilo que Deus queria. Ele começou a fazer de todos os preparos. Ele preparou esse aqui, o mais forte. Às vezes nós temos investido em ministério. A nossa vida nós temos focado em tantas e outras coisas. E a única coisa que Deus está te pedindo é aquilo que Ele escolheu. Aquilo que você sabe. Deus ele te chamou. Deus já colocou um chamado sobre a tua vida. E a única coisa que Deus quer é que você exerça aquilo que Ele te chamou para fazer. Porque o profeta, ele já tinha um chamado, ele já tinha aquilo. Só que às vezes nós deixamos de entregar aquilo que Deus quer para fazer aquilo que nós queremos fazer. É Deus. E aí chega Davi. Só que é outra coisa interessante que quando Davi chega, a casa recebe uma visita diferente. O texto vai deixar bem claro que quando Davi chegou, Deus naquele exato momento, porque claramente Deus viu o potencial, eu já vi isso comigo. Aí agora vem comigo, quando ele chegou, Deus bradou para o profeta. É isso. Amém. Aleluia. É isso. Glória a Deus. É isso. É isso. É você também que Deus bradou. Foi você que Ele escolheu. E quando o escolhido do Senhor chega, Ele começa a bradar para o profeta. É esse. É esse o que é pregador. É esse que eu vou levantar. É esse que eu vou qualificar. Por que qualificar? Porque até então cuidava de ovelha. Mas não se preocupe, porque a sua experiência com o campo já serviu. Agora é o momento que eu vou te chamar para reinar. É esse. É esse. Tem muitas pessoas que declararam sobre você derrota. Tem muitas pessoas que não imaginavam que você estaria aqui hoje. É claro, tem muitas pessoas que viram você colocar uma Bíblia no braço há 5 anos atrás e disseram: não vai durar, não consegue mais. Na primeira que vir vai cair. Na primeira circunstância de enfermidade ele vai desistir. Quando ele ver a sua casa caindo no desastre, ele vai parar. Mas o meu Deus, ele olhou para você e falou assim: não vai não. Porque eu que vou sustentar. É eu que vou levantar. Então as pessoas colocaram um rótulo sobre você. Mas você não vai se perder por aquilo que colocaram sobre a tua vida. Você vai escutar aquilo que o Senhor chamou você. Porque foi Ele que falou. Foi Ele que chamou. Então se Ele que chama, Ele que te qualifica. Glória a Deus. No capítulo de número 16, versículo 18, a palavra de Deus vai dizer: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, Belemita, que sabe tocar, é valente e animoso, e é homem de guerra, se julga com as palavras, e de gentil presença. Aí tem uma vírgula e ele vai deixar bem claro: o Senhor é com ele. A palavra vai deixar bem claro, isso aqui foi depois da unção. Quando o profeta ele estava na casa, ele olhou para Davi, ele recebeu de Deus uma confirmação de que seria ele, e ali o profeta ungiu a Davi. E a partir de ali então, quando ele recebeu a unção, o Senhor se aprofundou sobre a vida dele. E desde o decorrer da história, Davi sempre carregou com ele a presença de Deus. Lembra quando eu falei para você, se você se encheu, dá para encher mais? Então se prepare, porque Deus ele quer te encher mais e mais. Porque aonde quer que você vai entrar com a presença de Deus sobre a tua vida. Ele te chamou no meio dos passos para te levantar. E aonde quer que você for caminhar, Ele vai com você. Aonde você chegar, Ele vai com você. É na presença dos inimigos, mas Ele vai com você. É onde as pessoas não desejam, mas Ele vai com você. Deus ele te chama nessa noite para declarar sobre a tua vida que enquanto você se permite receber a unção, Ele vai derramar o azeite sobre a tua vida. E quando Ele derrama o azeite sobre a tua vida, aonde quer que você vá, a presença do Senhor vai contigo. Aonde quer que você vá, Ele vai tomar o ambiente por você.
a respeito disso, eu vi que a palavra, qualquer palavra no hebraico, que ela termina com a letra I, ela tem o significado de posse. Amém? Tem o significado de mais uma vez, posse. Amém? Vamos lá. Toda palavra no hebraico que termina com a letra I, ela tem o significado de posse. Aí quando eu olho para a Noemi, está lá o significado dessa jovem. No hebraico vai estar linha doce. Aí quando nós olhamos para Davi, está o meu amado, posse de Deus. É meu amado. Aí eu vou dizer um negócio para você. Tudo o que tinha na casa de Jessé era um preparo. A casa de Jessé estava preparada para receber o profeta. Então ele preparou todo o ambiente. Ele deixou tudo muito bonito, preparou o melhor alimento, preparou todos os seus melhores filhos. Então ele fez todo um preparo. Porém, o meu amado não estava dentro da casa. O meu amado estava lá no campo. Então eu vou dizer um negócio para você. Não faz sentido na sua casa quando o meu amado não está. A casa não faz sentido quando o meu amado não está. Tem um ato profético sobre a tua vida. Eu vou deixar bem claro para você. A sua casa não pode ter a falta do amado de Deus. A sua casa não pode ter essa falta, porque o meu amado tem que estar presente. Eu quero dizer para você, eu vou finalizar essa mensagem dizendo: o meu Deus, Ele te chamou. Só que desde o início da mensagem, eu quero dar ênfase para você que o meu Deus, Ele preparou todo o ambiente. E todo o ambiente que foi preparado é para que você entre na casa. Porque quando você entrar na casa, o meu Deus, Ele já deu a autorização para o profeta preparar nós, gente. Porque aquilo que estava fora por muito tempo, hoje está dentro da casa. E quando você entra dentro da casa, levanta a mão agora que eu vou profetizar sobre a tua vida. E quando você estiver dentro da casa, o meu Deus vai operar milagres sobre a tua vida. O meu Deus vai transformar milagres sobre a tua vida. Só para você que crê, do tamanho da sua fé, exalte e glorifica a tua vida. É para Ele. A fé é sua. A fé é sua. A fé é sua. É para Ele a honra. É para Ele a glória. Adore e exalte Ele. Porque hoje Ele preparou esse tempo para você. Avivamento, se prepara. Porque o Rei já está presente neste lugar. Avivamento, se prepara. Porque hoje Ele já preparou para mudar a tua história. Vocês fecharam isso aqui. Eu vou ministrar sobre a igreja nesse exato momento. A palavra de Deus é muito incisiva de que quando ele está no campo, ele era rejeitado. Ele não tinha a confiança do pai, o amor de seus irmãos. A única coisa que Davi sempre teve foi uma promessa. É Deus. Uma promessa que dirigiu toda a sua vida. Quantos de vocês, quantos de nós, não andamos com uma promessa? Lembra do tema dessa mensagem? O tempo chegou. Aleluia. O tempo chegou. A promessa já está dentro de você. Entenda que antes de Davi receber qualquer coisa, Deus já havia preparado. Deus, quando colocou Saul de lado, Deus já estava preparando Davi. Ninguém sabia, ninguém, mas o meu Deus já havia preparado. Aleluia. Entenda que você às vezes nem você mesmo sabe. Nem você sabe aquilo que Deus já preparou para você. Está no campo, está cuidando de ovelha, está fedendo o ambiente, mas você não vai deixar que o ambiente transforme aquilo que o meu Deus colocou sobre a tua vida. Não deixe que a tua realidade acabe com aquilo que o meu Deus já preparou para você.
E é por isso que eu vou ministrar sobre a tua vida. Que quando Davi, ele chega na casa, muitas pessoas não esperavam isso dele, como muitas pessoas não esperavam em você. Muitas pessoas já não olham para você e não conseguem confiar em você. Achar que Deus vai te colocar no alto nível. Mas no fundo você sabe disso. Porque você sabe que quem te chamou é um Deus que não está. Ele não falha naquilo que Ele já preparou para fazer. Aleluia. Nós pensaremos que existe um tempo para todas as coisas. Amém. E é por isso que o tempo chegou. O tempo de você estar lá fora parou. Aleluia. Não é esse momento de você ficar fora. Chegou o momento de você entrar na casa. Amém. Amém. Porque quando você entra na casa, é que quando você entra na casa, oh, glória, Deus começa a liberar a unção. Amém. Aleluia. Lembra-se que Samuel, para exercer o seu chamado, ele precisou se afastar de Saul. Nunca, eu digo e repito, nunca que Deus colocaria a unção, mandaria você se encher do azeite, se você ainda estivesse conectado com aquilo que te afasta de Deus. Enquanto você estiver conectado com Saul na sua vida, enquanto você estiver preso com o passado, enquanto você estiver preso com as coisas que você não quer largar, o azeite não vem. Mas quando você se afastar disso e começar a cumprir com a vontade do Pai, você vai entrar na casa. E quando você entrar na casa, você vai escutar essa exata voz. É este. Aquilo que parecia não ter mais jeito, Ele vai olhar para você e vai falar assim: demorou, meu filho, mas você chegou. Você demorou para estar aqui hoje, mas você está aqui. Ele sabe de todas as coisas que você passou enquanto você estava ali fora. Ele sabe toda a aflição que você passou quando você estava naquele campo, onde muitas pessoas te viram ali e zombaram de você. Deus, Ele colocou sobre você um sonho, e você às vezes contou para um ou para outro o seu sonho. Só que Deus, Ele nunca esqueceu desse seu sonho. Por mais que muitas pessoas que estão dentro da casa olharam para você
por Ele.